think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Episódio de hoje. E aí, pessoal, beleza? Bora começar a terceira e última parte do nosso curso, que maravilha, hein? Então, essa última perna, vamos fazer 3 semanas, o plano é esse, né? E vamos falar de relatividade restrita. Ou seja, o curso de TE mesmo, né, teoria eletromagnética, essa parte, de certa forma acabou. Essa parte aqui, a maioria das pessoas já viram aqui, né? Eles viram tudo, né? Quem já viu a disciplina relatividade restrita já viu tudo que eu vou falar aqui, né? Mas eu vou falar pontos importantes, pontos interessantes, obviamente para chegar no campo eletromagnético, né? Principalmente terminar o curso mostrando equações de Maxwell na forma covariante. Daqui a pouco, né? Daqui a 2 semanas. Essa mais 2. Então a ideia é essa, né? Para a gente finalizar. Vocês vão ver que na verdade como é que a coisa é vice-versa, né? Como é que faria mais sentido, eu acho, começar aqui, né? E depois ir para lá. Mas ok, né? Então essa primeira semana, essa introdução, uma introdução, né, ela vai ser um pouco grande, os 2 primeiros vídeos são bem grandes, o terceiro não, né, mas os assuntos são bem simples, né, é bem, o negócio beira a física 4. Né. Agora, a próxima semana já vai ter algumas coisinhas a mais, né, e a última semana, tal, aí é o de sempre. É uma cilada, viu? Mas, vamos lá começar. Só antes, deixa eu fazer alguns comentários, né, sobre o que a gente viu até agora que eu vou precisar. Coisas óbvias aqui, evidentes, né, que já tem ó, a ideia aqui da velocidade da luz. Então, digamos, a gente viu aqui que uma onda eletromagnética no vácuo tem a velocidade C, né, a velocidade de grupo, né, então propaga digamos, uma energia, né, na forma de onda eletromagnética à velocidade da luz. Então você pode botar, digamos, informação nessa onda eletromagnética. Ela pode ter um significado para alguém que for observar ela. Então, e fora isso, né, você tem que... A maioria das equações, aqui eu peguei um exemplo genérico, ou qualquer, né, genérico não, mas um exemplo particular, de que você pode ver isso em vários resultados que a gente tem ao longo do curso, que se você bota V seria a velocidade de uma partícula, V igual a C, tudo dá pau. Né? Então, esse cara aqui, você bota aqui C, né? Você olha na direção da velocidade, aqui divide por zero. Assim. Então, em vários lugares aparece isso. Então, guardando isso, o que a gente vai ver nesse vídeo? Né? Que são coisas bem simples. Vamos falar de referencial inicial, o que é referencial inicial. A gente usou ao longo de todo o curso, ao longo da vida toda. Você discutiu só, talvez, em física 1, em mecânica 1. Depois os postulados da relatividade e algumas consequências. E aqui eu vou definir um objeto importante que eu chamo de intervalo. E aqui a gente vai terminar o vídeo de hoje. Tranquilo, né? Então, já vamos começar. Vai acabar já. Então, bora. Você olhar aqui como é que o negócio parece aula de física 1. Né? Por isso que eu acho muito estranho inverter a ordem a gente estudar do jeito que a gente estuda, né? Falar de relatividade, coisa assim, no final do curso. Agora, como é coisa básica que eu vou falar. Então, o que é um sistema de referência? É um sistema aqui, já saiu físico, né? Saiu física aqui. Então, é um sistema físico formado por o quê? Formado por... Você tem que ter um sistema de eixos, que simboliza isso daqui. Você tem algum aparato experimental que você está observando um sistema físico, né? Digamos, uma partícula, que seja.
você consegue localizar ela no espaço, sabe dizer onde ela estava. E você tem um relógio, né? Você tem algum mecanismo, alguma carinha aqui que você, né? Um sisteminha físico também que você que é periódico, que você pode depois comparar com a evolução temporal do seu sistema físico. Isso daqui, eu não vou ficar desenhando eixo, não vou ficar desenhando relógio, eu vou desenhar assim, simplesmente uma setona para cima e K. Esse aqui é o referencial K, né? Não falei inicial. Qualquer sistema de referência, a priori, é feito assim, né? Só que tem uma classe, a gente sempre vai trabalhar com uma classe particular de sistema de referência, né? Que é o sistema inercial. Esse sistema inercial, qual é a particularidade dele? É que ele, como sistema físico, quem está observando é um corpo livre. Aqui começa a primeira parte que eu acho que é interessante, que às vezes a gente se esquece disso, né? E relatividade vem jogar isso na nossa cara. Que quando você está descrevendo um fenômeno físico, alguém está descrevendo, né? E esse alguém que está descrevendo também é um sistema físico, né? As leis da física se aplicam a ele, né? Essa é a questão. Então o referencial que você diz que é inercial é que o cara que está observando, ele é um corpo livre. Isso não tem nada a ver, não tem nenhuma implicação sobre o que ele está observando. Ele pode estar observando uma partícula carregada no campo elétrico, magnético maluco, essa partícula pode estar fazendo um movimento maluco, irradiando, um monte de coisa acontecendo. Mas ele que está olhando, ele é um stalker, né? Ele está atrás da porta olhando, nada que está acontecendo ali atua sobre ele, né? Então ele é um corpo livre. Essa é a ideia aqui. Então o que eu quero dizer com corpo livre? A ideia assim, é que, é claro que aqui eu já estou assumindo o conceito de mecânica, né? Então, digamos, tipo lei de Newton. Então, eu estou dizendo que o somatório, vou dizer assim, o somatório das forças externas lá atuam sobre o cara é zero. Só que, se você olha assim, não é muito claro. Até porque você vai descrever isso como lei de Newton, derivada lá do momento, esse somatório de força. Lei de Newton está escrito para um referencial inercial. Então, você está descrevendo referencial inercial para um referencial inercial, no caso aqui. Mas para ficar um pouco mais claro o que eu digo corpo livre, sem fazer referência aqui direto, é uma definição que eu vou ler, que é basicamente a definição do Landau, né, do livro de mecânica do Landau, mas isso também, ou seja, física newtoniana, mas isso também serve para a relatividade. A relatividade só tem um ingrediente a mais, né? É que o espaço é homogêneo. Você diz que o corpo livre é um sistema físico, mas do ponto de vista dele, o espaço é homogêneo. Isso significa o quê? Isso significa, por exemplo, que o fato desse corpo estar aqui, ou estar observando alguma coisa aqui, ou aqui, ou aqui, ou ainda aqui, dá no mesmo, né? Porque todos os pontos para ele são equivalentes, né? Então, se ele está, onde ele está, não importa, né? Onde está, digamos, a origem do seu sistema de coordenadas, não importa para o resultado que ele vai obter, né? Então, ele pode estar em qualquer ponto do espaço, né? Ou ele pode estar observando uma coisa em qualquer ponto do espaço. Não faz distinção para ele, não faz distinção se ele está, quer dizer assim, as leis, quando você escreve leis da física para o sistema, para referencial inercial, não interessa se está descrevendo, digamos, aqui, na Europa, ou na Ásia, ou na África, ou qualquer lugar, né? As leis são as mesmas, né? Porque não interessa onde está ocorrendo o fenômeno. Essa é a ideia aqui. Isso do ponto de vista do referencial inercial. É claro que, digamos, se você está na Terra, você não é exatamente um referencial inercial, né? Mas não vamos entrar nisso. Acho que deu para entender a lógica, né? Mais fácil, né? Ignora a Terra, ignora Sol, ignora a Lua, ignora o Sistema Solar, ignora as estrelas lá. Suponha que você está sozinho no universo, né? E aí nada interage com você. Então você concorda que você não tem uma noção de direita, esquerda, ou cima e embaixo, né? Qualquer ponto, qualquer lugar, é o mesmo lugar. Essa é a ideia quando eu digo que o espaço é homogêneo do corpo livre. Mas não é só homogêneo, ele também é isotrópico. O que isso quer dizer? Quer dizer que para ele não tem direção preferencial, né? Então você tira tudo isso de novo. Você concorda que você não tem noção de cima a baixo, né? Aqui na Terra você tem uma noção muito clara de cima e baixo, mas é isotrópico, porque tem a gravidade atuando sobre você. Mas se você não tem a gravidade, né, você perde essa referência, né, do que é para um lado e para o outro. Então nenhuma direção é melhor, né? Então você botar um eixo para cá, o seu sistema de coordenadas para cá, para lá, por exemplo, né, o eixo Z, vamos supor, dá no mesmo para o resultado que ele vai obter, né? Então, digamos, não há direção preferencial do ponto de vista do corpo livre, ou até para cá. Outra propriedade, aqui última por enquanto, né? Isso aqui tudo é relatividade
É a relatividade de Galileu, assim, física 1, mecânica. O tempo é homogêneo para o corpo livre. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você vai observar um corpo livre, uma referência inercial, vai observar um sistema físico, um fenômeno, um experimento, não interessa se você vai fazer esse experimento hoje, não pode interessar se você vai fazer amanhã, não interessa se você vai fazer daqui a 2 semanas, né? Ou daqui a 1 semana. Né? Então, qualquer momento é um bom momento. É esse aqui. Então, ele não tem ideia de evolução, porque como nada atua sobre ele, como alguma coisa atua sobre você, e depois para de atuar. Então, você tem uma clara passagem, uma transição temporal. Né? Quando existia uma coisa, não existia, existiu, depois deixou de existir, por exemplo. Né? E para o corpo livre não, como nada atua sobre ele, então ele não tem isso. Essa é a questão aqui. Então todos os instantes são equivalentes do ponto de vista do corpo livre. Lembrando que isso aqui, esse corpo livre, ele é um sistema físico, mas é o sistema físico que a gente está montando, entendendo qual é a função dele, observar o fenômeno de interesse, né? Certo? Essa é a ideia. Então, esse cara aqui é o nosso corpo livre, uma consequência agora aqui. Né? Então, se você tem um cara que você já disse de antemão que ele é um corpo livre, então ele obedece tudo isso, você perguntou para ele, o que é melhor para você, direito ou esquerdo? Eu não sei, para cima ou para baixo? Não sei. Que dia é hoje? Eu falo, não sei. Então, esse cara daí é um adolescente ou um corpo livre. Né? Então, a questão é se você já conhece um corpo livre, então você tem, vamos supor, mecânica, a gente já sabe. Equações da mecânica que são descritas em termos de corpo livre, são descritas para um corpo livre, né? Se você, então ele é referência inicial, se ele está observando um sistema físico, e esse sistema físico, o somatório das forças é zero, né? Você vê velocidade constante uniforme, então esse cara também é um corpo livre. Né? Então, digamos, todo referencial inercial, ele se move com velocidade constante uniforme para outro referencial inercial. Essa é uma conclusão. Agora vamos lá para os postulados da relatividade. Acho que acho que dá para entender. Fica feliz, né, quando a gente entende as coisas. Que legal, aula boa. Né? É porque é muito fácil, os conceitos são fáceis. Então aqui, o primeiro postulado, esse é o postulado da física geral, não tem nada a ver com, quer dizer, não tem relação direta com o fato de falar assim, relatividade restrita, né, que seria a relatividade da física. Né? Interessa que isso é mecânica newtoniana, é relatividade restrita, se é mecânica quântica. Né? Então, às vezes, a física são as mesmas para todos os referenciais inerciais. Quer dizer, aqui eu estou botando Newton. Né? Então, esse cara é um sistema físico, uma partícula fazendo uma trajetória, sendo observada por referencial inercial. Então, essa aqui é a lei dinâmica. Ela toma uma força externa sobre esse cara. Então, você pode descrever a dinâmica dele igual falando lei de Newton. Essa força externa é da variação do momento da partícula. Agora, se esse cara é observado por um outro referencial inercial, por exemplo, ele vai ter, digamos, a priori, outras equações no sistema quer dizer, e aqui tem um erro, no sistema no ponto de vista do outro. Aqui que está faltando, porque eu tomei o Newton, está faltando um linha aqui. Né? Porque esse é um ponto importante, até bom, está errado aqui. Lembra, quando eu defini o sistema de referência, ele é um sistema de eixo e relógio. O sistema de eixo é fácil você entender, eu tenho um referencial aqui, eu tenho outro referencial lá. Eu tenho um sistema de eixo, eu tenho o sistema de eixo X, o outro sistema de eixo X'. Né? Mas tem que entender que também o relógio é a propriedade do observador. Então o K, por exemplo, tem um relógio dele, o K' tem outro relógio. Então quando você está derivando aqui, o momento que o outro está observando para esse mesmo sistema, né? Então ele tem um momento, a variação desse momento no tempo do relógio dele. Então aqui deveria ter uma linha. E esse cara é linha. Então, quando eu digo que são as mesmas, eu quero dizer assim que esse P e esse P' não precisam ser iguais, esse T e esse T' não precisam ser iguais, e a priori esse F e esse F' aqui a priori não precisam ser iguais. Esses vetores não precisam ser iguais. Por exemplo, você pode rodar. Não, o vetor está para cá, está na direção X. Eu rodei assim, agora no meu outro eixo está na direção Z. Mas eu quero dizer assim que tudo isso é igual a F, igual a tudo isso, linha igual a F'. Isso quer dizer que são as mesmas leis. Né? Então elas mudam iguais para todo mundo. Então para o linha ou sem linha ela tem a mesma estrutura. É isso aqui. Aqui era o K'. Né? Vamos supor que o K' é torto aqui com velocidade V. Só para escrever. Então esse é um postulado. O outro postulado você pode colocar de várias formas. Né? Eu vou descrever de um jeito aqui meio que Landau. Né? Tem outra forma de escrever. Eu acho que essa daqui é a mais enxuta. Né? É que a gente vai falar que existe a velocidade máxima para a propagação da informação.
medido por um referencial inercial, né, que sempre referencial inercial, que está obtendo os dados. Então, quando o referencial inercial está observando, digamos, dois sistemas interagindo, esses sistemas só podem, a interação entre eles se dá, não pode se dar com velocidade maior do que essa velocidade máxima. Então existe uma velocidade máxima para você propagar informação, e essa velocidade máxima é c, ou seja, é a velocidade da luz no vácuo, né? 9,99 10 metros por segundo. Ou seja, a forma mais rápida de você se comunicar é através de uma onda eletromagnética, do que a gente tem aqui, interna. Então aqui uma coisa que vem, né, um corolário daqui, é que se isso aqui é uma lei da física, que essa velocidade máxima existe e ela é isso, para não entrar em contradição com o outro postulado que diz que as leis da física são as mesmas para todo referencial inicial, então essa velocidade tem que ser a mesma para todo referencial inicial. Ok? Aí daqui. Isso já tem um input, eu não estou fazendo isso, poderia fazer um negócio mais que puxando, geralmente o livro de TE talvez faça assim, né? Ele vai pegar a equação de Maxwell, a equação da onda, que eu só botei para ilustrar, estou escrevendo aqui já no potencial vetor, Caribe de Coulomb. Fala, olha, repara que essa caixa aqui, ela tem derivada em x, derivada em t, e o c. O c é um parâmetro que aparece, é μ0 ε0, lá, 1 sobre raiz de μ0 ε0. Então, aquele é um número, que apareceu na conta, né? Ele não tem relação com o referencial, né? Então, se você muda de referencial, você pode mudar de x, pode mudar de t. Né? Mas aquele c ali é um número. Okay? Então, ali já está embutido, nas equações de Maxwell, já estão embutidos ali que aquela velocidade é a mesma para todo referencial inicial. A gente agora vai construir isso dentro de uma estrutura de relatividade restrita. Então, isso daqui é uma implicação mais evidente, né? Mas aqui vamos falar algumas consequências. Acho que duas que eu vou falar. Mas talvez que não saltem aos olhos, né? Então, uma é que não há corpo rígido. Isso que eu acho interessante falar. Obviamente, coisas que o Landau fala. Em relatividade restrita, não tem corpo rígido por causa desse postulado. O que eu quero dizer? O que é um corpo rígido? Um corpo rígido mecânico é assim, se você tem uma barra, ela tem um ponto aqui um ponto que ela pode girar, ponto de giro. Então alguém chega aqui e empurra ela. Ela saiu daqui, você empurra um tanto e veio para cá. Então você pode escrever a evolução do giro aqui dessa barra em termos de uma função de t. Na verdade, todo esse corpo está sendo descrito em termos de uma função. Então, o sistema mecânico. Ele descreve completamente a dinâmica desse corpo. Né? Por que ele diz corpo? Por que é a definição de corpo rígido você quer? Corpo rígido é quando você tem um sistema aqui físico, você diz que ele é rígido, é que quando dois pontos quaisquer dele é uma constante do movimento. Né? Então, daqui a distância desse ponto até esse ponto é constante, né, ao longo da evolução. Você pode pegar por dois pontos quaisquer, vai dar isso. Então, esse cara daqui, ele girou. Só que isso claramente fere o segundo postulado, porque eu estou fazendo uma força aqui na ponta, né? E então eu estou girando a ponta e ao mesmo tempo a ponta aqui perto da base está rodando. Então a informação aqui é instantânea, ela gira, a rotação ela é instantânea, né? Todos os pontos andam juntos. O que numa dinâmica real isso não poderia acontecer. O que aconteceria seria, igual você pega um vídeo, sei lá, beisebol, né? uma rebatida de beisebol em câmera lenta, né? Mais ou menos isso aqui acontece. Né? Então você atua uma força, digamos, na ponta aqui, desse bastão, o que acontece, digamos, é que a interação aconteceu aqui. Né? Então esse cara vai acontecer um movimento. Só que o ponto abaixo, ainda, essa digamos, torção, né? Essa propagação, ela tem que se propagar ao longo do material, ao longo do material, ao longo do material, ao longo do material, para ele saber que tem uma força empurrando ele. Então esse cara mexeu um ângulo, esse aqui mexeu um ângulo menor, um pouquinho menor, e perto da base ainda nem virou, porque ainda nem sabe, porque o negócio aconteceu lá na ponta. Então na verdade aqui, quando você chega e empurra, se você for ver isso direitinho, né, esse ponto aqui, por exemplo, ele faz um ângulo. Esse outro ponto aqui, ele faz um outro ângulo. Né? Então se você determina que cada ponto aqui dessa barra, digamos, com x, né, uma variável contínua, na verdade, cada ângulo daqui, num instante de tempo, cada ponto tem um ângulo diferente. Então, o que você tem é isso daqui, na verdade. Então, cada ponto da barra, num instante, 7 instantes de tempo, tem um ângulozinho diferente. Então, isso aqui, na verdade, para você descrever a evolução dessa barra com esse corpo contínuo,
você precisa de uma... Não dá para ser uma função de t, tem que ser uma função de x e t. Ou seja, em cada ponto aqui do espaço é uma função de t diferente. Então isso não dá para você ver como uma função de t, no jargão seria um grau de liberdade, né? Aqui cada ponto do espaço tem cada ponto do corpo aqui, né, tem um grau de liberdade. Como que você tem um contínuo de pontos, você tem infinitos graus de liberdade. Isso que na física a gente chama de campo, igual o campo elétrico magnético, que você está acostumado. Então, o corpo rígido não tem. Quando você tem um corpo contínuo, uma estrutura, digamos, distribuída no espaço, a evolução dela é sempre dada por um campo. Então, a relatividade exige isso. O que você pode ter além disso é partícula pontual, porque partícula pontual não tem estrutura. Então, isso aqui não vale, tudo bem. Então, um ponto, você tem relatividade restrita, você tem dois objetos dinâmicos, ou partícula pontual, ou campo. E só, né? Então, essa é uma consequência. A outra consequência é a ausência de tempo absoluto. Essa aqui é a questão que eu estava falando, que você tem que ter um tempo, que o t e t' não são iguais, a priori, né? Em mecânica newtoniana isso é. Mas aqui não pode ser, né? E é fácil ver, porque se o segundo postulado é verdadeiro, na verdade é impossível dois eventos simultâneos para um referencial inercial serem simultâneos para outro referencial inercial quando esse outro tem um movimento relativo com relação ao primeiro. Nossa, ficou boa essa frase. Mas vamos fazer aqui na figurinha, é mais fácil entender. Então você tem um K, você tem outro referencial K', esse aqui são mais magrinho, né? E você tem essa barra aqui. Tem uma barra de comprimento, digamos, sei lá, tanto aqui, um L, linha. Né? Quer dizer, estou falando linha porque vamos supor que quem tá com essa barra é o K'. Então, para o K', essa barra está paradinha. Aí ela começa aqui em B e termina em C, né? Tem um tamanho. Aqui esse ponto A é exatamente na metade dela para o K'. Então por isso que eu boto aqui o L, a distância entre A e B por linha é igual do A e C por linha. Aqui no meio, vamos supor que você tem uma pessoa e ela tem dois lasers, né? Ela aponta um para cada lado e aperta. Então ela emite um sinal luminoso, um para a direita e um para a esquerda. Né? Então, sinal luminoso tem velocidade C, o outro tem menos C, né? Porque é pela direção. Como aqui é a mesma distância e aqui é o mesmo C, obviamente vai chegar aqui e aqui ao mesmo tempo, por K'. Então eu vou dizer, eu ainda não defini o que é evento, né? Mas evento é um ponto no espaço e no tempo. Então eu quero dizer assim, o evento da luz chegar aqui, e o outro evento que a luz chegar aqui, essa luz, né, chegar aqui e essa daqui chegar aqui, eles são simultâneos, né? Acontecem ao mesmo tempo por K'. Então essa daqui com velocidade C andou esse tanto, essa daqui com velocidade C e andou o mesmo tanto. Então chegou ao mesmo tempo aqui e aqui. Então você diz que são simultâneos. Só que para o referencial K, toda essa estrutura está andando para a direita com velocidade V. Então esse daqui, o K' está andando com velocidade V, então a barra toda está andando com velocidade V. Então do ponto de vista do K, o que acontece? Você tem a mesma situação, tem um cara aqui no A, um laser para a direita e para a esquerda. Só que vamos supor que então esse cara emitiu laser para a direita e para a esquerda, do ponto de vista do K, que tá, eu chamo o trem, né? O K que está fora do trem, esse aqui é um trem andando. Então aqui eu vou botar só para esses pontilhados, só para a gente acompanhar aqui. Entende-se, quando esse cara emitiu o sinal para cá e o outro para lá, como essa velocidade dessa informação ela é finita, é a máxima permitida, mas ela é finita, então enquanto ele está propagando para cá, para lá, a barra está andando para a direita. Então a barra andou um tantinho para a direita, enquanto esse cara está indo para a esquerda. E aqui ela andou um tantinho para a direita, enquanto esse está indo para a direita também. Ou seja, agora, depois de um certo instante de tempo, o B está aqui, o A está aqui, o C está aqui, e esse que saiu daqui andou esse tanto e chegou aqui. E esse que saiu daqui andou o mesmo tanto para o outro lado, né? Só que ele só chegou até aqui, porque a barra andou. Então ele chega primeiro aqui, então ele já chegou para o K, ele já chegou no B, e ainda não chegou no C. Então por que não pode ser simultâneo? Porque para o K, esses feixes de luz também têm velocidade C. Isso que o postulado está dizendo, isso que eu estou usando. Então ele anda com a mesma velocidade de C para cá e para cá, só que aqui está andando para a direita e aqui está. Só que os dois pontos aqui estão andando para a direita. Então aqui chega mais perto e aqui demora mais. Então é claro que para o referencial K, a intervalo de tempo dele sair do ponto A e chegar no ponto B é menor do que se chegar no ponto A e chegar no ponto C. Né? Porque aqui no B ele já chegou, no C ainda não chegou. Tem que esperar mais um tantinho para ele chegar até lá na ponta, no C.
Ok? A ideia? Ou seja, então eu não sei ainda relacionar esses tempos, mas obviamente eles não podem ser iguais, né? Porque aqui esses dois, esse daqui para cá para lá é o mesmo tempo, e daqui para cá e de lá para cá os tempos são diferentes. Então não pode ser a mesma coisa. Então TAB não é TAB', não é TA, né? E TA''AC não é TAC. Viu? Tranquilo, né? Então, por enquanto tá bem facinho, né? Vamos falar agora sobre intervalo, a gente vai fazer uma pausinha. Valeu!